Seja bem-vindo ao Despertar. O meu nome é Paulo Roberto e o tema de hoje é: o que tem prometido é fiel para cumprir. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A palavra de Deus, ela apresenta Noé aqui como o quê? Um mensageiro, aquele que anunciava as verdades de Deus, aquele que anunciava a palavra de Deus. Noé, ele estava anunciando que Deus iria exercer um juízo sobre toda a terra. Que Deus iria o quê? Mandar um dilúvio. Que Deus ia encher a terra, o quê? Inundar a terra com as águas. Sobre um mundo ímpio. Aqueles ímpios, aqueles que não praticavam a palavra de Deus, eles haviam abandonado a verdade, eles haviam abandonado a Deus e procuravam o tempo todo somente praticar o mal. Colocaram o homem como centro de todas as coisas. E quem era esse povo ímpio? Em Gênesis 6:5 fala assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mar, continuamente. Em todo o tempo. O homem não buscava a Deus. O homem não tinha o temor de Deus. O homem não amava a palavra de Deus. O homem não colocava Deus em primeiro. O homem não procurava entronizar Deus nos seus caminhos. Era o quê? Somente ele. A vida deles era o quê? As suas próprias vontades. E fala assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Aos olhos de Deus, a terra estava corrompida. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer, não há aquele que faça o bem. Não havia um homem justo. Não havia alguém que queria o quê? Fazer o bem. E encheu-se a terra de violência. A maldade reinava sobre a terra. Mas a palavra de Deus diz que havia um homem que era temente, que amava a palavra de Deus. E este homem era Noé. E fala assim, em Gênesis 6:9, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Noé, ele preocupava o quê? Andar com Deus, em agradar a Deus. Noé preocupava em todo o tempo em ver e viver a palavra de Deus. Aquilo que ele aprendia da palavra de Deus, que os teus antepassados anunciavam, Noé guardava dentro do seu coração para não pecar contra Deus. Ele se preocupava em colocar aquilo em prática. Então Deus, ele se manifesta sobre a vida de Noé. E Deus anuncia o que ele iria de fazer sobre toda a terra. E Deus fala para Noé que ele ia enviar um dilúvio. E manda que Noé construa um imenso barco, uma grande arca. Para que o quê? Os animais, aquela geração, para que o povo viesse ser salvo. E Noé começava a anunciar aquilo que Deus havia dito para ele, que ele ia exercer um juízo. E qual seria esse meio do juízo de Deus? Deus iria utilizar as águas. Deus ia enviar um dilúvio, onde todas as comportas das águas iriam se abrir. E que o céu ia derramar o quê? Água. Para os antediluvianos, aquilo era uma loucura. Porque eles nunca haviam presenciado uma chuva, água caindo do céu. Então eles não criam naquilo. Aquilo para eles era impossível de acontecer. Era uma loucura. Aquilo que parecia que ele anunciava nunca iria de acontecer.
nunca ia acontecer. Eles não deram crédito. Eles não voltaram para Deus. Eles não voltaram para Deus, apesar da pregação, do que Noé anunciava. Em Gênesis 2, 5 ou 6 fala assim: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. E um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. Aqui diz que quando Deus criou a terra, quando Deus criou o mundo, Deus ainda não havia o quê? Quando todo o seu exército havia sido concluído, Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Deus regava a terra de outra forma. Um vapor, água brotava do solo, e o que? Regava ali, trazia vida sobre toda a plantação, sobre todos os seres criados. Ainda não havia chovido. Então os antediluvianos, vendo que, quando Noé dizia que Deus haveria de abrir todas as comportas, e que havia o quê? Ver chuva sobre a terra, eles já acharam loucura. Eles imaginaram que isso nunca iria de acontecer, porque aquilo não acontecia na sua geração. Aquilo nunca havia acontecido na sua época. Mas, um certo tempo, o que Deus havia prometido se cumpriu. Quando Noé e sua família entrou na arca. O que Deus havia prometido se cumpriu. Quando a porta se fechou, o tempo da graça, o tempo do favor, o tempo do arrependimento passou. E eles não creram. Então aquele tempo da graça, o tempo do favor, passou despercebido. Porque eles não creram na mensagem de arrependimento. Eles não creram na mensagem de juízo. A palavra de Deus diz: eu vim não para condenar o mundo, Jesus disse, mas sim para salvar. Quando Cristo se manifestou na sua primeira vinda, ele se manifestou para o quê? Por intermédio dele, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É o momento da graça. É o momento do favor, onde que eu e você podemos nos achegar diante de Deus. Onde que nós podemos, através de Cristo, sermos perdoados dos nossos pecados. Mas a palavra de Deus apresenta que esse mesmo Cristo, ele há de retornar novamente. Mas para quê? Para exercer o juízo sobre toda a terra. Assim como Deus derramou o dilúvio, Deus derramou as águas no tempo de Noé, da mesma forma, Deus irá novamente. E Cristo irá se manifestar novamente. Porque a palavra de Deus diz que todo olho verá. Todo olho. Será o que? Um dia glorioso da manifestação do nosso Senhor. Assim como Noé, a família dele creu na mensagem que Noé estava trazendo. A família de Noé entrou na arca juntamente com ele. Que eu e você devemos crer nessa mensagem. Que assim como Noé e sua família foram salvos, eu e você devemos ser salvos também. A palavra de Deus diz: crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e a tua casa. Que nós devemos crer nessa mensagem, que nós devemos crer na palavra de Deus, que nós devemos o quê? Voltar para Ele. Que nós devemos voltar a Ele de todo o nosso coração. E Deus tem prometido que Ele há de retornar. Em Mateus, capítulo 16, versículo 27, diz assim a palavra de Deus. Assim Jesus dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui são as próprias palavras de Jesus, dizendo que Ele irá te retornar juntamente com teus santos anjos. E cada um vai receber segundo as suas obras. Cada um irá de receber, uns para a salvação e outros para a condenação.
Assim como a família de Noé, e Noé entrou na arca para a justificação, para a salvação, que quando Cristo se manifestar, assim venha ser eu e você. Que nossa recompensa venha estar juntamente com Ele. E não uma morte eterna, fora do nosso Criador. Porque a palavra de Deus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que nós venhamos viver essa vida abundante em Cristo Jesus. Quero fazer uma oração para você que nunca confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida. E para você, por algum motivo, você desviou, você deixou de andar com Deus. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Assim como Noé e sua família creu na mensagem. Noé nunca tinha presenciado, meu Pai, águas cair do céu. E nunca viu, meu Pai, presenciado as comportas da terra, onde que tudo ia, meu Pai, encher a terra de tal forma que tudo ia ser alagado. Mas ele creu. Ele creu com paciência durante aquela construção da arca. Assim venha ser, meu Pai, o teu povo, que nós vimos crer, meu Pai, fielmente, que tudo o que o Senhor tem prometido irá se cumprir. Ó Senhor, escreve esse nome, meu Pai, no livro da vida. E Santo Espírito Santo de Deus, que esta vida venha estar selada com tua presença, para aquele grande dia da nossa redenção. E que o nome deste homem, desta mulher, desse jovem, dessa criança, venha estar rolando no céu. Que a partir de hoje, eles venham andar fielmente, firmados na tua palavra. Em nome de Jesus.